Então, gente, a gente quer começar esse tempo aqui. E na verdade é o seguinte, essa história aconteceu comigo num momento difícil que eu passei da minha vida, onde eu estava morando na casa da minha mãe, e eu tentei ir para os Estados Unidos e não deu certo, e aí fui com a minha família morar na casa da minha mãe. E aí estava passando alguns momentos difíceis e ela me pediu para que eu fosse a uma igreja que estava começando e tal, né? Uma igreja bastante conhecida hoje, inclusive com programação na TV e tal. E aí eu fui até essa igreja e tudo. Ela insistiu para que eu fosse lá assistir um culto e tal, e a minha mãe era muito incisiva, queria que eu fosse e tal. E aí eu acabei indo lá na igreja assistir o culto. E essa igreja era perto do centro de São Paulo, eu fui. E o culto até foi legal e tal, mas no final tinha uma pessoa no fundo e eles estavam distribuindo um pacotinho, um saquinho transparente com sal dentro para botar na comida do doente e também na comida da pessoa drogada e tal. E o pastor até explicou direitinho, né, que não era o sal que curava ou que libertava as pessoas, mas que era fé, né, e tudo mais. E eu não tinha nenhum problema disso e tal, e eu não queria nem pegar aquele pacotinho de sal. Eu estava, na época, com uma pessoa comigo, e o cara insistiu e acabou me dando aquele pacotinho de sal, eu e a pessoa que estava comigo, acabei pegando aquele pacotinho de sal e peguei, joguei dentro, atrás do bolso da jaqueta, né, que eu estava comigo, e fui embora para casa. E assim, né, voltei para casa, e quando cheguei em casa, minha mãe perguntou: e aí, filho, foi lá e tal, como é que foi o culto e tal? Eu falei: mãe, foi bem, foi legal, né? Como é que foi e tal? Eu falei: não, foi legal, e a pessoa orou, foi bom, tudo bem. E beleza, o tempo passou e eu percebi que logo depois daquela semana, minha mãe já era uma pessoa de certa idade, né? Quando eu nasci, minha mãe já tinha 44 anos, né? Então ela já tinha uma idade um pouco mais avançada, né? Ela tinha idade praticamente de ser minha avó. E eu percebi que ela começou a ficar estranha, né? Eu não estava entendendo o que estava acontecendo, mas fiquei de boa, ela não falou nada, beleza. E cara, na segunda semana eu vi que ela não estava legal. E beleza, numa madrugada eu levantei e eu vi que ela estava orando na sala, e eu ouvi que ela estava chorando, e eu fui até a sala. E quando eu cheguei na sala, ela me chamou e falou: filho, vem cá, eu preciso falar com você. Foi Deus que te trouxe aqui. Eu disse: pois não, mamãe, o que está pegando? O que está acontecendo? Não, Deus te acordou, Deus te trouxe aqui, eu preciso resolver algo muito sério com você. Eu disse: pois não, mamãe, diga lá o que está pegando, o que está acontecendo. Eu estou começando a entender por que a tua vida não anda. Você precisa confessar o teu pecado, você precisa se consertar com Jesus, você precisa... Eu disse: mamãe, não estou entendendo. E ela olhou para mim e disse: você está entendendo muito bem do que eu estou falando. Eu disse: não, mãe, não estou entendendo. Ela disse: não se faça de bobo. Eu disse: mãe, o que a senhora está falando? Ela olhou para mim e falou: Walter, eu já sei de tudo. Eu disse: mamãe, mas a senhora sabe do quê? Ela falou: você vai me obrigar a eu te desmascarar? Eu falei: olha, só me perdoa, eu não sei do que a senhora está falando. Ela falou: então você vai me esperar um pouquinho aqui. Eu falei: tá bom, vou esperar. E ela saiu muito brava, pisando duro, e foi lá dentro. Daqui a pouco ela volta, e para minha surpresa, ela trouxe aqueles 2 pacotinhos de sal e olhou para mim como se fosse entorpecente, né, droga. Olha isso aqui. Aí eu olhei para ela assim com uma vontade imensa de rir e disse: olha o quê? Tá vendo? Por isso que Deus não te abençoa e tal. Eu disse: mamãe, a senhora sabe o que é isso? Ela falou: você pensa que eu nasci ontem? Eu falei: não, mamãe. Abre.
Ela olhou para mim assim, toda indignada, e disse, o sangue de Jesus tem poder. Eu falei, tem poder, abre, mamãe. Walter, abre, mamãe. Ela abriu, e toda constrangida, eu falei, agora molha a ponta do dedo aí, põe na língua. Não, não vai ficar louca não, molha. E ela foi e molhou. Aí ficou toda vermelha, olhou para mim e disse, é sal. Eu falei, é sal. Daquela igreja que a senhora pediu para que eu fosse. Ela falou, nossa, eu vou ter que avisar então as irmãs do grupo de oração que... Falei, meu Deus, a senhora avisou para todo mundo que eu estava usando o quê? Você vê como é que são as coisas, né? Essa é a história de hoje. Valeu.